Vamos prosseguir de onde paramos. Hoje vamos voltar os nossos olhos para o capítulo 8 da profecia do livro de Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estava eu observando, e eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o princípio do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue, e com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou com uma aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o meu povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã
que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Que o Senhor assim nos conduza a esta passagem nesta noite. Chegamos ao capítulo 8 do livro do profeta Daniel, nessa série de mensagens cujo propósito é termos o entendimento de todo este livro. Conforme já tivemos oportunidade de considerar, Daniel já tivera 2 vislumbres quanto ao futuro. Agora, neste capítulo que lemos esta noite, 8, ele recebe agora um 3º vislumbre do futuro. Havia alguns aspectos coincidentes entre a interpretação do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, e a do sonho de Daniel, no capítulo 7, onde ali ele vê aqueles 4 animais que sobem do mar. Ambos falavam dos 4 impérios mundiais que haveriam de surgir, conforme tivemos a oportunidade de meditar. Mas agora, irmãos, a visão do capítulo 8 também manifesta alguma coincidência com as anteriores, mas contém muitas informações novas. E é para essas informações novas que nós vamos voltar os nossos olhos, e este é o propósito do capítulo 9, ou capítulo 8 desta profecia. No versículo inicial do texto que lemos aos irmãos, o versículo 1 do capítulo 8, Daniel, ele volta naturalmente a escrever em hebraico, e deixa aqui o aramaico que ele adotara a partir do capítulo 2, versículo 4. Então aqui nós entramos na seção deste livro que ele volta a ser escrito em hebraico, a língua do próprio profeta. E por quê? Já tivemos a oportunidade de informar aos irmãos sobre isso, mas vale a pena relembrá-los. O fato é que o capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, é escrito em aramaico, tendo em vista que era a língua predominante no mundo antigo. E, ao mesmo tempo, o propósito de Deus, naqueles capítulos já passados, do 2 ao 7, era falar das nações e dos reinos do mundo, da maneira como Deus, através desses homens, estaria agindo na história, levantando reis e depondo reis. Mas agora voltamos para o capítulo 8, e no capítulo 8 agora volta a escrever em hebraico. E agora há uma razão para isto. A razão é que agora, do capítulo 8, que começamos agora, hoje, até o capítulo 12, o foco agora é o povo de Deus. Agora é uma palavra para Israel. Tem a ver com a nação de Deus, com o povo, que precisava de uma palavra também de conforto e de encorajamento. Então essa é a razão do livro ser escrito em duas línguas diferentes. E o que vemos nesse capítulo, e o nosso propósito esta noite, é mais uma vez observar a ascensão e queda dos reinos do mundo. Esse é o nosso tema, a ascensão e queda dos reinos do mundo. E neste capítulo nós veremos isso olhando para 5 personagens que estarão no grande palco da história da humanidade. E assim estará dividido o nosso tema esta noite. Ou seja, 5 pessoas atuam no grande palco da profecia e da história, cujo tema é a ascensão e a queda dos reinos do mundo. Vamos orar. Senhor, quando lemos esta profecia, quando lemos aquilo que é revelado pelo Senhor através de Daniel, ficamos desconcertados, tanto quanto o teu servo Daniel, pela linguagem, um tanto quanto estranha, mas acima de tudo, uma linguagem muito forte, quando remete-nos ao final dos tempos. É desconcertante, é assustadora, porém é confortadora e consoladora ao mesmo tempo, por entender que o Senhor está acima dos reinos deste mundo. Nesta noite queremos mais uma vez que Tu nos ilumines, tanto quanto esclarecesses a Daniel através de Gabriel, sobre o que significava aquela visão, o que significava o que
o Senhor trouxe a ele. Desejamos que pelo mesmo Espírito tu nos conduzas a esta verdade, que não era apenas para Daniel e a nação de Israel, mas é aquilo que o Senhor quer que nós saibamos nessa noite. Para tanto, necessitamos de que teu Espírito nos conduza no entendimento e com clareza dentro daquilo que podemos compreender desta profecia, para sermos edificados por ela. E em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. A primeira pessoa desse texto é Daniel. Daniel, profeta. Isso vemos aí logo no início, quando a visão vem a ele, como ele próprio, inclusive, diz assim, que ele teve uma visão. E em que momento da história que essa visão veio a Daniel? Ele mesmo, inclusive, afirma. Ela veio aí, conforme ele coloca, no terceiro reinado do rei Belsazar. Em outras palavras, olhando para a semana passada, o texto da semana passada, o sonho foi no primeiro ano do reinado. Ou seja, 2 anos se passaram e ele está agora no terceiro ano do reinado deste rei Belsazar. Em outras palavras, esta visão que veio a ele tem a diferença com relação à anterior. No anterior foi um sonho, deu-se quando ele estava dormindo. Já a visão aqui, ele não estava como um sonhador acordado, ele estava acordado. É uma visão, é uma estrutura diferente do modo como Deus veio falar aos seus profetas. Deus falava por visões, por sonhos e por profecias. Então aqui nós vemos Daniel tendo uma visão, ou seja, ele estava perfeitamente no seu juízo, estava acordado, e ele foi levado para este lugar, conforme ele diz. Eu, Daniel, tive uma visão, verso 1, depois daquela que eu tive a princípio, ou seja, ele está se referindo ao capítulo 7. Então aqui é uma sequência, por isso que nós dissemos inicialmente que há uma semelhança, porém há uma expansão da ideia do capítulo 7. Pois bem, Daniel, o profeta, no terceiro ano do rei Belsazar. Essa data está entre os anos 551 a 555 a.C., quando isso ocorreu. E o modo como Daniel teve esta visão, pelo que leva-nos a entender, é que foi antes daquele fatídico banquete que Belsazar deu ali no capítulo 5, e que também tivemos a oportunidade de meditar. Isso então explica porque o Império Babilônico é mencionado aqui. Ou seja, em 12 anos, Babilônia seria tomada por Ciro, rei da Pérsia, que daria início ao governo dos medos persas, ou seja, um governo com 2 nações. Com relação à grande estátua de Nabucodonosor, lá no capítulo 2, era aqui a cabeça de ouro, e aqui chegava o fim da cabeça de ouro. Agora dava início à era dos braços e o peito de prata, naquela visão de Nabucodonosor, lá no capítulo 2. Então você vai fazendo a ligação aí. Aliás, essa semana ainda vi um quadro onde desenhou a estátua e fazendo a interligação. Até comentando com a minha esposa que seria importante, até curioso, que enquanto eu pregasse, toda essa estrutura ficasse aqui para os irmãos poderem observar. Mas não há como fazer, posto que o momento, a estrutura da instrução é diferente da escola bíblica dominical. Mas posso passar posteriormente aos irmãos essa estrutura e você verá todo esse cenário que nós estamos trazendo aqui em palavras. Pois bem, e o que acontece? No verso 1 e 2 diz que ele recebe uma visão. Onde é que ele recebe? Ele diz que isso se deu em Suzã. E o que era Suzã? Suzã era uma cidade localizada pouco mais de 300 quilômetros a sudeste da Babilônia. E naquela época não era muito importante para os babilônios a cidade de Suzã. Mas é curioso que Deus leva ele para Suzã. Contudo, acabou se tornando a capital do Império Persa. Aquela cidade de Suzã, que era desprezada pelos babilônios, era a principal cidade. Em outras palavras, Deus então leva Daniel para aquele que seria o local importante do governo que sucederia ao governo de Nabucodonosor e Belsazar, ou seja, os medos persas, haveriam de governar o mundo a partir exatamente de Suzã, que passou, quando conquistada pelos medos persas, passou a ser a capital ali. Deus então colocou, por assim dizer, na futura capital do Império Persa. Então, temos o profeta, temos a visão que veio ele e o local que veio. Mas, na sequência do texto, os versos 5 a 19, encontramos agora Daniel fazendo uma pergunta. A pergunta dele é: qual o significado desta visão?
O que significa isto? No início do livro, Daniel foi capaz de interpretar e explicar sonho de outros, conforme vemos, mas aqui ele teve que perguntar ao anjo o que significava aquilo. O significado, como veremos, do bode derrotando o carneiro e desse pequeno chifre no texto sagrado, tornando-se um reino extremamente poderoso, devastador. A voz que deu ordem a Gabriel, está aí no versículo número 16, queremos crer que seja a voz do Senhor Jesus. Jesus ordena a Gabriel para que Gabriel explicasse, e ele diz aí, filho do homem, ou filho de Deus, e ele então chama esse anjo e diz, explica para ele o que significa esta revelação. E assim, Gabriel, esse Gabriel aqui é o mesmo Gabriel que depois lá no Novo Testamento foi enviado a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, foi enviado a Maria para contar sobre a vinda de Jesus Cristo. É o mesmo Gabriel que Jesus aqui ordena que explique para Daniel o que era aquela visão. Quando Gabriel então aproxima-se de Daniel, vemos no texto sagrado, o profeta diz aí que ele encheu de temor, ele chega ao ponto de desmaiar e cair em profundo sono. Gabriel então chama ele de filho do homem. Essa palavra na Bíblia geralmente se refere a Jesus Cristo, que era um dos títulos preferidos por Jesus, que ele mesmo se chamava de filho do homem. Ele mesmo disse, o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Porém, nesse contexto, quando ela é usada para falar a Gabriel, ou melhor, a Daniel, significa a fragilidade de Daniel para o que este anjo falaria para ele. Então está mostrando aqui a insignificância, ou seja, é a ideia de que alguém que não tem uma estrutura suficiente, é alguém falível. Pois bem, dentro desse contexto, então, ele vai explicar a visão. E no versículo de número 17, no final dele, ele vai dizer que essa visão refere-se ao tempo do fim. Grave essas expressões que acontecem neste capítulo. No verso 17, o final é chamado de tempo do fim. Depois ele diz que isso acontecerá no tempo da ira. No verso 19, ele diz que a visão refere-se ao tempo determinado do fim. E ao verso 26, na parte final, é dito ali que há dias ainda muito distantes, ou seja, que finalidade é essa profecia? Tempo do fim? Tempo determinado do fim? Ou mesmo há dias muito distantes? Ou seja, é algo que Daniel não veria. Porém, Deus já estava mostrando a Daniel como seria o acontecimento dos últimos dias da era da história da humanidade. Por isso que reveste de um profundo significado para nós. Na verdade, esse texto refere-se ao desprazer de Deus, primeiramente com o seu povo, nos tempos de sofrimento intenso que o seu povo teria, particularmente Israel, e depois estaria apontando, por assim dizer, um fim último de todas as coisas. Tempo do fim, tempo da ira de Deus, o final da era. Pois bem, este é o primeiro personagem do livro, e aqui temos também ele pedindo explicação. Gabriel então fala a ele. Mas o segundo personagem, no capítulo 8, verso 3, e aí começa a visão. Então levantei os olhos, e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo sua vontade, e assim se engrandecia. E aqui começa então a primeira visão dele. E aqui temos o segundo personagem. Quem é este aqui? É aquele rei da Pérsia. Aqui então temos Ciro, é este animal descrito como carneiro. Ciro, o segundo personagem, ou o rei da Pérsia. Ciro foi um homem que conquistou a Babilônia, conforme o relato histórico nos afirma. Séculos antes de Ciro entrar em cena, o próprio profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 41, versículo 2, chama ele de meu pastor. É muito curioso a questão de Ciro. Ciro foi escolhido de Deus para derrotar os babilônios. Ciro foi escolhido de Deus para permitir que os judeus voltassem à sua terra, porque era promessa, conforme Isaías e Jeremias diz. Então este segundo animal, ou conforme vemos, o carneiro aqui é Ciro, que Deus levantou.
derrotou Babilônia, permitiu que os judeus voltassem do exílio para a sua terra natal. Assim como a Babilônia foi identificada com o leão e a águia, agora a Pérsia é identificada aqui com o carneiro. E aqui eu vou falar de muitas figuras, eu quero que você tente, à medida do possível, lembrar o que nós já abordamos. Os 2 chifres, agora, porque é dito aqui que tinha 2 chifres. Os 2 chifres desse carneiro simbolizam os medos e persas, sendo os persas mais altos, daí porque vai falar de um mais forte. Ou seja, que foi exatamente Ciro, o maior poder nesta relação dessas 2 nações. De fato, quando nós olhamos a história, e por que é importante pensar nisso? Ciro e seus exércitos deram marradas, diz a história, para o ocidente, para o norte e para o sul, e derrotaram seus inimigos. Tomaram, por exemplo, a Líbia, o Egito e toda a Ásia Menor, e chegou inclusive até a Índia, o poderio de Ciro na época. E criou assim o maior império do Oriente, até Alexandre o Grande. Uma vez que as suas conquistas foram sólidas, Ciro então atacou Babilônia. Isso está prefigurado aqui, ou colocado na visão, e tomou-a em 539 a.C. O rei usou de bondade para com aqueles que foram levados cativos. Então por isso que é chamado de Ciro, meu servo, Ciro pastor. Veja o que Deus faz com o coração de um homem poderosíssimo que não era cristão inicialmente, e Deus o levanta para tirar o povo do cativeiro babilônico. E é exatamente no reinado de Ciro que o povo de Israel volta desse cativeiro de 70 anos da Babilônia e volta para a sua terra prometida. As figuras relacionadas a Ciro são fascinantes em toda a Escritura e na própria história da igreja. A sua descrição, por exemplo, em Isaías, indica que ele foi chamado para cumprir um propósito justo de Deus. Ciro foi levantado para cumprir um propósito de Deus. Qual era? Libertar o povo de Israel do jugo babilônico, que já se estendera por 70 anos, e permitir que o povo voltasse à sua terra. Isso então já podemos aplicar aqui, que o nosso Deus é soberano até mesmo para usar um rei pagão para rezar planos de Deus. Sem saber, Ciro estava cumprindo um papel de Deus, ele foi um pastor de Deus para fazer aquilo. E Isaías 41, versículo 25, retrata a sua conquista vitoriosa como sendo um homem que anda sobre o lodo e o barro. É o que é descrito lá em Isaías 41, versículo 25. Por que usa essa palavra? Pois esses materiais, o lodo e o barro, foram maleáveis, não puderam resistir à força e o ímpeto deste carneiro, que diz o nosso texto nessa noite. O profeta Isaías também chama Ciro de ungido do Senhor. É surpreendente, irmãos. Veja o capítulo 45, versículo 1. Observe aí que ele é chamado de ungido de Deus. Ciro, rei da Pérsia, diante do qual o Senhor iria abrir caminho para o seu povo. Isso então nos ensina que até mesmo as grandes portas da Babilônia não poderiam resistir à sua marcha vitoriosa, porque Deus levantou Ciro. Porque Deus chamou Ciro. Qual foi a razão disso? O versículo 4 diz: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, diz o profeta Isaías. Deus levantou Ciro por amor da sua nação. Sim, não importa quão brutal sejam as nações gentílicas com relação ao povo de Israel, Deus emprega essas pessoas para cumprir propósitos muito maiores. Não importa então quanto as nações gentílicas se opõem a nós, povo escolhido de Deus, o plano de Deus será levado a cabo. No entanto, passamos agora para uma outra imagem. Saindo deste carneiro que dava amarradas, no versículo 5 encontramos o terceiro personagem nessa história universal. E aqui ele é descrito como, diz o texto sagrado: estando eu observando, eis que um bode, verso 5, vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder.
Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Temos agora um outro animal, o bode. E diz o texto sagrado que ele vem com uma força impetuosa. E ele agora derrota o carneiro, derruba e o espezinha. Aqui temos o terceiro personagem, Alexandre o Grande. Creio que muitos já ouviram na história geral falar sobre este homem, Alexandre o Grande. Ele é retratado como bode. Na imagem de Nabucodonosor, a Grécia era retratada como o ventre e os quadris de bronze. E eu estou trazendo para os irmãos aquela primeira imagem. Eu estou agora descendo naquela imagem de Nabucodonosor. Pois bem, ali em Daniel capítulo 2, versos 32 e 39, já na visão de Daniel no capítulo 5, a Grécia é definida como o leopardo, muito mais rápido, com 4 cabeças. Mas agora na visão aqui, a Grécia é um bode furioso. Então veja as imagens que vão passando em nossa mente quando lemos Daniel a partir do capítulo 2. Agora aqui a Grécia é retratada como um bode furioso. E é dito que ele está correndo com tanta rapidez que os cascos desse bode não tocam no chão, diz a profecia. O grande chifre, diz aí, que saía da cabeça do animal era Alexandre o Grande. Esse chifre que sai da cabeça do bode é exatamente Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande foi um homem que liderou o exército grego em vitórias consecutivas. Então temos aqui a Grécia. Saímos da Babilônia, passamos pela liderança dos medos persas e agora encontramos o império da Grécia, através de Alexandre o Grande, visto na visão do profeta. E o que ele fez? Teve vitórias extraordinárias, que impactou muito além das fronteiras do que Ciro. Ou seja, Alexandre o Grande expandiu mais. Daí porque um animal vai destruindo o outro, tendo em vista o seu poder, a sua influência e a abrangência do seu reino. Tudo isso é descrito na imagem do animal que é abatido por um outro que era maior do que ele. Então o que mostra é que Alexandre Grande expandiu mais as suas conquistas, mais do que aquelas alcançadas pelo rei Medo-Persa, mais do que por Ciro. Mas o chifre, diz o texto sagrado, foi quebrado, pois Alexandre Grande morreu na Babilônia em junho de 323 a.C., e isso aos 33 anos de idade. O seu vasto império foi dividido entre 4 dos seus líderes, simbolizados pelos 4 chifres que surgiram. Veja que é exatamente isso que diz, verso de número 8, o bode se engrandeceu, falando inclusive do orgulho que o rei Alexandre o Grande teve. E ele diz que ele se envaideceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Ou seja, do domínio de Alexandre o Grande, 4 outros reis saíram, conforme a própria história relata. E eu não vou descer ao nome de todos eles, que aí seria uma aula de história geral. Mas aqui está já a profecia, falando do final do reinado e do governo e da liderança de Alexandre o Grande. No entanto, vamos pensar agora em Alexandre o Grande. Se enquanto Ciro foi o meu servo, que Deus usou para trazer a nação de volta, veja Deus mais uma vez como o governante geral da história. As conquistas extraordinárias de Alexandre o Grande não foram apenas os troféus de batalhas, porque cumpria também o propósito de Deus na terra. Quando você vai olhar a expansão de Alexandre o Grande, você vai entender que na verdade Alexandre o Grande foi o tapete, a preparação para a vinda de Cristo. Como podemos dizer isso? Primeiramente, Alexandre o Grande, irmãos, deu cabo à influência oriental que ameaçava o mundo ocidental. Foi através de Alexandre o Grande que ele deu cabo a isto. Ao mesmo tempo, Alexandre o Grande, como é dito na história, sacudiu o mundo antigo até os seus alicerces. Alexandre o Grande compeliu a renovar a sua forma de pensar do mundo antigo. Ao propagar a cultura da língua grega,
Ele ajudou a unir os povos. O grego comum que nós estudamos no livro, no texto sagrado, na língua original, chamado grego koiné, grego antigo. Temos uma grande dívida para com Alexandre o Grande, nesse particular da leitura do texto original, porque ele acabou tornando a língua do Novo Testamento, o grego koiné. Olha Alexandre o Grande no plano universal da história. Apesar de seu império ter sido dividido em 4 partes, conforme é visto na profecia no versículo 8, Alexandre, na verdade, uniu as nações para que pudessem interagir. A política de bondade para com o povo conquistado apresentou ao mundo um efetivo clima de fraternidade. Tudo isso por Alexandre o Grande. O comandante grego literalmente casou o Oriente com o Ocidente, quando 9.000 de seus soldados, alguns historiadores dizem até 10.000, casaram-se com mulheres orientais numa única cerimônia em massa. É dito da história de Alexandre o Grande. Pois bem, aquilo que Alexandre o Grande e os gregos começaram, os romanos completaram, ajudando a preparar o mundo antigo para a vinda de Cristo. Deus estava escrevendo a história da vinda de Cristo e levantou Alexandre o Grande para isto. E grande contribuição ele deu, sem que soubesse disso. Roma é representada então pelas pernas de ferro. E agora eu volto lá para a figura de Nabucodonosor. Lembra lá, estamos agora olhando a estátua e chegamos agora às pernas de ferro. E é descrito como um animal terrível, espantoso e sobremodo forte, na profecia anterior, no capítulo 7, versículo 7. As cidades e pontes romanas permitiam ao povo viajar e trocar as ideias. As leis romanas mantinham as nações ao controle. As chamadas legiões romanas, irmãos, garantiam o cumprimento da lei com um punho de ferro, daí a figura de ferro. Aquela parte final da estátua é Roma, na visão lá de Nabucodonosor. A chamada Pax Romana, a paz, dava ao povo a oportunidade de ter segurança, como nunca eles haviam experimentado antes. Tudo isto, chegamos à conclusão, contribuiu para a proclamação da fé cristã no Império Romano. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que foi Roma quem pagou a sua conta das viagens missionárias. Roma, no plano de Deus. Quarto personagem. Caminhamos agora para o verso de número 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Então, sai agora de cena este homem poderosíssimo que Deus usou para preparar a vinda do Senhor Jesus Cristo, pavimentar, por assim dizer, a estrutura do mundo da época, a filosofia, a cultura, a língua, o grego koiné. E agora entramos no momento em que ele agora cai por terra, e como dissemos, aos 33 anos. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe dos exércitos. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Agora vem um quinto personagem na história. Temos agora aqui um homem chamado Antíoco IV Epifânio. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar. Pela sua sagacidade. Esse é o retrato do anticristo. Talvez um dos retratos mais precisos quase do anticristo, que veremos no finalzinho dessa profecia. Aqui está este chifre que ninguém considerava. Cai Alexandre o Grande e levantam 4 reis. E desses, um chifre muito pequeno, insignificante. Ninguém quase que percebeu. Como vimos anteriormente, depois da morte de Alexandre o Grande, é um chifre notável, diz o versículo 5, e lemos aos irmãos. O seu império foi dividido em 4 partes, controladas por 4 dos seus oficiais, conforme o verso 8. De um desses chifres aparece um chifre pequeno, no versículo 9, que se tornaria um grande líder. Trata então deste homem chamado Antíoco IV Epifânio.
Este homem foi governante da Síria nos anos de 175 a 163 a.C., conhecido como um dos tiranos mais cruéis da história com relação ao povo de Israel. Mais cruéis, mais do que Hitler. Antíoco, ele denominou-se como Theos Antiochus Epiphanes, tradução, o ilustre Deus Antíoco. Ele se intitulava o Deus Antíoco, pois afirmava ser uma revelação, daí o nome Epifânia, epifania, ou seja, manifestação. Ele entendia que ele era uma manifestação dos deuses. Inclusive, este homem chegou a ordenar que a palavra Theos, que é o nome em grego para Deus, fosse escrita em moedas feitas com o seu rosto. Deus Antíoco. Sendo que suas feições na moeda se pareciam mais com a de um deus grego chamado Zeus. Sim, ele se colocou no lugar de Deus. Grave isto. Grave isso para você entender o final dessa profecia. Este homem tinha um desejo ardente de transformar os judeus em bons gregos. Uma de suas primeiras medidas foi expulsar o sumo sacerdote chamado Onias, um judeu zeloso, e colocar em seu lugar um homem chamado Jason, que era defensor dos gregos. Contudo, a história registra que esse Jason que ele colocou foi substituído por Menelau, ou Menelau, que na verdade comprou a posição de sacerdote. Crendo no rumor que o rei havia morto, ou seja, Antíoco Epifânio havia morto, Jason então ataca Jerusalém, mas logo descobre que o rei estava vivinho da Silva, como dizemos. Jason atacou Jerusalém, mas logo quando viu que o rei estava vivo, é dito a história que esse monarca, este homem, Antíoco Epifânio, ele levanta-se com uma profunda fúria e ataca Jerusalém. E ele vai saquear o templo em Jerusalém. E no ano de 168 a.C., enviou 20.000 homens, sob o comando de um homem chamado Apolônio, para arrasar a cidade santa, Jerusalém. E diz a história que este homem entrou com um exército na cidade num dia de sábado, matou a maioria dos homens e levou as mulheres judias e crianças como escravas. Os homens que restaram fugiram para juntar-se ao exército de um líder judeu chamado Judas Macabeu. No entanto, a história é dita que o rei ainda não se deu por satisfeito com esta atrocidade que fizera, mas ele publicou um edito declarando que haveria uma única religião em seu reino e que esta não seria a religião dos judeus. Disse mais ainda, ele proibiu os judeus de guardar o sábado, proibiu os judeus de praticar a circuncisão, proibiu os judeus de obedecer às leis alimentares levíticas, e chegou ao ápice de sua campanha no dia 14 de dezembro de 168 a.C., quando ele substituiu o altar do templo por um outro ao deus Zeu. Ele tirou e colocou no altar do templo em Jerusalém o Deus dele. E para complicar, nesta ocasião, no dia 14 de dezembro de 168, além de tudo, ele sacrificou um porco no novo altar e poluiu todo o templo com estrumes e sangue desse porco. Templo onde Deus ordenara que ele seria adorado. Qualquer judeu que fosse encontrado com uma cópia da lei de Moisés seria morto. Jerusalém acabou sendo liberta depois pelas investidas corajosas daquele homem chamado Judas Macabeu, que não foi morto e foi levado e ficou junto, ele e seus seguidores, em 14 de dezembro de 165. Então o templo vai ser purificado, o altar do holocausto e o culto dos judeus foram restaurados. Esse evento é comemorado pelos judeus até hoje como sendo um culto da festa das luzes, ou Hanukkah, festa das luzes, comemoradas pelo judeu. Antíoco, depois de ter sido vencido, enlouqueceu
enquanto estava na Pérsia, e ali ele morreu no ano de 163 a.C. Saber desses fatos sobre Antíoco ajuda-nos a entender então melhor o texto da profecia de Daniel. Observe, diz que ele vai para o exército que foi entregue, verso de número 12. Lembra que Deus fala que a nação de Israel seria como o exército dos céus? Fala no texto sagrado de estrelas. Esse texto está falando da nação de Israel, o povo de Deus, e diz que ele não pouparia. Ele foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que ele fez prosperou, ou seja, ninguém resistiu. É o retrato do que a história registrou posteriormente. É Antíoco Epifânio. Este homem atacou em sua terra gloriosa, diz o texto, impediu suas práticas religiosas, chegou a declarar-se Deus em Jerusalém. No versículo 10, os judeus são descritos aqui como exército dos céus, do texto que lemos, isto é, o povo piedoso. Lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus vai falar a Abraão, ele diz que a descendência dele seria como as estrelas, e aqui está as estrelas também no texto sagrado. Quando Antíoco interrompeu os sacrifícios diários no templo, ele estabeleceu em seu lugar culto pagão. Esse ato é chamado de abominação da desolação, ou transgressão assoladora, capítulo 8 do texto que lemos. Mas essa palavra, abominação da desolação, ela é a palavra usada para o final dos tempos, e usada por Jesus Cristo, usada pelos apóstolos, usada por Paulo. E aí poderíamos falar disso por muito tempo aqui, mas não é o nosso propósito. Mas é uma palavra-chave para entender que essa palavra está ligada ao final do mundo, e é chamado de abominação da desolação. É um conceito que encontramos em Daniel. Depois Jesus Cristo usa esse conceito para falar do final dos tempos em Mateus capítulo 24, versículo 5, versículo 15, Marcos capítulo 14. Aquilo que Antíoco fez prenunciou aquilo que o anticristo fará em sua figura no templo, quando ordenar que o mundo adore ele em lugar de Deus. Refere-se a Antíoco Epifânio, mas ao mesmo tempo aponta para o anticristo, este homem, exatamente este homem da profecia. E aqui entramos então no último tópico, ou último personagem, o anticristo. Também temos isso aqui, e é aqui onde Daniel vai desfalecer, depois de toda essa cena. O anjo então despertou Daniel. Veja o verso de número 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Anticristo. Veja que Daniel, depois dessas visões, lá no verso de número 15 diz: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como a aparência de um homem. O que ele acontece? Ele diz que vê alguém dando ordem a Gabriel, e ele vê a conversa deles, e ele fica mais chocado, porque esse anjo diz: até quando isso sucederá? E aí o anjo fala, aí vem a partir do versículo 18 em diante: falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Último tempo da ira, tempo determinado do fim. E ele ficou sem ânimo. Chocante. O anjo então desperta Daniel e fala do tempo da ira, do tempo do fim. É o tempo da tribulação.
O profeta, ou os profetas do Antigo Testamento chamavam esse período de tribulação de Jacó ou dia do Senhor. Vocês verão isso no Antigo Testamento. Tribulação de Jacó e dia do Senhor, quando a ira de Deus será derramada sobre o mundo perverso. E aí você vai ler lá em Jeremias capítulo 30, Isaías capítulo 2, Joel capítulo 2, Sofonias capítulo 1, muita coisa. Você vai ver esse nome muito comum, tribulação de Jacó ou dia do Senhor. Essas passagens, elas estão relacionadas ao fim dos tempos, quando o anticristo irá se opor ao Senhor e ao seu povo. Tanto é que Daniel disse que ele ficou sem entender. O rei de feroz envergadura, no capítulo que lemos, no versículo 23, é o anticristo. Não é Antíoco, porque já foi falado de Antíoco Epifanes no texto que estamos considerando. Mas se você comparar o versículo 23 a 27, com os versículos 9 a 14, você verá que as características e a carreira de Antíoco Epifânio são paralelas à do anticristo. E eu procurei fazer isso e vou te ajudar a olhar. Primeiro, os dois têm um início modesto, mas crescem em poder e influência. Um início quase imperceptível do anticristo, mas cresce em poder e influência, porque aquele pequeno chifre daqueles 4 reis ninguém esperava, mas ali era devastador. Depois os dois blasfemam contra Deus com lábios que proferem ser grandes coisas. Eles assumem o lugar de Deus, como Antíoco Epifânio fez. E ele diz: eu sou a manifestação de Deus nesta terra. Os dois perseguem o povo judeu. Os dois afirmam ser deuses e colocam figuras deles no templo. Os dois impõem sobre o povo sua própria religião do anticristo. Os dois sofrem a oposição de um remanescente fiel que conhece a Deus, como aquele remanescente que não foi pego por Antíoco Epifânio. Os dois recebem seu poder de Satanás, e eles são enganadores. Se vocês observarem, a linguagem é esta: eles articulam, eles são disfarçados como a serpente do paraíso. É assim que ele virá. Os dois parecem extremamente bem-sucedidos. Parece que ninguém vai parar esses homens, ou esse indivíduo, seja Antíoco Epifânio, conforme a história registrou, como também o final dos tempos com relação ao anticristo. Por fim, os dois são derrotados pela vinda de um redentor. Para melhorar o paralelo, Judas Macabeu levantou-se contra Antíoco Epifânio. Jesus Cristo se levantará contra o anticristo. Existem muitos outros paralelos relevantes que você pode encontrar quando estuda a Bíblia sobre esse assunto, e você verá isto. É dito no versículo 25 que agora o príncipe dos príncipes, o texto sagrado, por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, o seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Opa, que há uma advertência. Na vinda do anticristo, muitos estarão vivendo despreocupadamente. Lembra o que Jesus Cristo falou? Quando ele cita o final dos tempos e faz uma comparação com Noé: será como no dia de Noé, comiam, bebiam, viver despreocupado. Comer, beber, o tempo é aqui e agora, nada do futuro. É assim que virá. E diz que ele aproveitará uma ocasião assim, onde todo mundo estará fazendo as mesmas coisas, ninguém olhando para o céu, porque viverão despreocupadamente. E aí entra a sua ousadia: levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Tão ousado que ele vai intentar lutar contra Jesus Cristo. Mas o texto diz: será quebrado sem esforço de mãos humanas. Deus não precisa tocar, ele ordena. Como ele ordenou que do nada viesse a existência tudo o que vemos, ele ordenará, e na força da sua palavra destruirá Satanás. Depois é dito que Jesus Cristo, lá em Apocalipse, ele é chamado de o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Em outras palavras, o anticristo opõe-se a Jesus Cristo,
e procura tomar o lugar de Cristo, mas no final Jesus Cristo derrotará este anticristo, enviando justamente os seus santos anjos para o final da história. Como resultado dessa experiência, o que acontece com Daniel? Diz que ele foi acometido de uma enfermidade, causou um colapso físico e emocional quando ele ouviu isto, quando ele ouviu falar deste homem de feroz catadura, prefigurada no pequeno chifre, e o pequeno chifre, conforme vimos em Antíoco Epifânio. Quem é este rei de feroz catadura? Como foi Antíoco Epifânio para os judeus, será o anticristo para a igreja presente, ou quando o anticristo vier. Vamos concluir com algumas aplicações. Primeiro, a primeira lição, irmãos, é que Antíoco surgiu exatamente como fora predito, e ele foi removido da mesma forma como fora profetizado. Certamente aqueles que primeiro ouviram essas profecias concernente àquilo, eles diriam: é difícil acreditar que isso um dia acontecerá, mas isso aconteceu. Então, que aplicação nós temos aqui? A aplicação, irmãos, é que os eventos futuros que esperamos são igualmente certos e devemos viver à luz deles. Talvez você fale: é muito difícil olhar isso no futuro. Grave. Daniel profetizou, e a história que olhamos no passado é clara. Aconteceu ips literis, ao pé da letra, tudo que foi profetizado. O que nos ensina com isso é que a certeza do surgimento do anticristo deve nos tornar sérios, para não nos pegar despreocupados, como diz o texto, que ele virá para pessoas despreocupadas. A certeza da sua remoção deve, por outro lado, então, nos regozijar. Tão certo como virá o anticristo, certamente ele será derrotado. Então, devemos regozijar. 2 sinais: alerta e regozijo. Alerta para não vivermos despreocupados quando o anticristo chegar. E ele virá de forma sutil, mascarado. Não haverá um grande outdoor dizendo: olha, agora está aí o anticristo. Não será assim. A outra lição, quando nós pensamos, por exemplo, no cântico de Zacarias, ele ali canta louvores a Deus. O texto é de Lucas capítulo 1, versos 68 e 69. E quando ele vai louvar a Deus porque anunciou o nascimento de Jesus Cristo, ele disse o seguinte no seu cântico: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Em Daniel capítulo 8, lemos de vários chifres. Eu quero fazer uma ligação com esses 2 textos. Lemos de vários chifres. Um chifre que cresceu mais do que o outro, um chifre que é quebrado, 4 que sucedem a esse chifre que está quebrado, e depois surge um chifre pequeno, desses 4, surge um outro. A palavra chifre literalmente significa poderoso. Nas Escrituras sempre veremos o chifre como um símbolo de poder principesco, de reinos, de domínios. E por que eu estou citando o texto de Zacarias? Sabe o que ele faz? Quando ele canta lá que Deus suscitou poderosa salvação, no grego, sabe qual é a palavra? Chifre. É chifre. Então poderíamos traduzir bem assim, no cântico de Zacarias, no capítulo 1, versículo 69 de Lucas: e Deus nos suscitou um chifre de salvação na casa de Davi, seu servo. Opa, poder, domínio. Todos os chifres serão quebrados por um chifre, por um poder, por um reino que domina sobre todos os reinos, que é o nosso tema desta noite. Deus governando sobre todas as coisas, ou seja, a ascensão e queda dos reinos do mundo. Zacarias então está dizendo no texto que lemos aí, que qualquer outro governo, qualquer outro domínio estará destinado ao fracasso, porque Deus levantou um chifre da nossa salvação, levantou um poder que ninguém sobreviverá a ele. Deus tem um rei, diz ele no seu cântico. Deus tem um rei que governa e governa para sempre. É uma ênfase adicional dada no livro. Não há governo duradouro exceto do Senhor Jesus Cristo, e nós fazemos parte desse reino, no sentido que somos súditos do maior dos reis,
Os chifres, sejam eles quaisquer que levantarem na história, serão todos destruídos pelo nosso Salvador. Deus suscitou chifre da nossa salvação. A tradução do grego, ou o texto é poderosa salvação, poder. Uma outra lição. A pergunta é: por que tanto Etíoco, no final do 2º século antes de Cristo, quanto o homem do pecado, que também é descrito na Bíblia, o anticristo, no fim do mundo, por que são descritos como chifres pequenos? São indivíduos diferentes? E por que são descritos da mesma forma? Um já veio, Antíoco Epifânio, mas ainda tem um chifre pequeno que virá, e já está aí. Por que devem ser descritos em termos idênticos, como chifre pequeno? Aqui temos a aplicação. A razão é que, em um sentido muito real, os dois são um e a mesma coisa. O Novo Testamento conta-nos de um anticristo pessoal, como já vimos, mas também nos ensina que o espírito do anticristo já está no mundo. E muitos anticristos já surgiram. 1 João capítulo 2, ele diz lá, versículos 18 a 19, capítulo 4, ou seja, tais anticristos recebem o mesmo título que o vindouro, pois são seus precursores. Ou seja, Antíoco Epifânio é um pequeno chifre na figura de que ele é um precursor do anticristo. Tais anticristos recebem o mesmo título, tendo em vista a sua impiedade, tendo em vista a sua aparente insignificância, porque é pequeno. Em outras palavras, ele virá de uma forma como jamais você pode imaginar, sem estabelecer um reino direto, mas virá nas entrelinhas da história. E é por isso que a Bíblia diz que vários anticristos já surgiram entre nós. O seu aparecimento não trará algo que o mundo nunca experimentou antes, será aquilo que o mundo já presenciou tantas vezes, mas com uma intensidade como nunca jamais se viu. É um pequeno chifre. Mas ainda existirão muitos outros chifres e continuarão existindo. Antíoco Epifânio foi um deles. Houve incontáveis homens que desafiaram a Deus e lançaram-se contra o povo, com o propósito de aniquilá-los. Pense, por exemplo, em Nero. Pense em inúmeros papas na igreja romana. Pensem em Adolf Hitler. Pensem em Mao Tse Tung. São todos exemplos de pequenos chifres da história. Terceira lição. Porém, devemos lembrar que para Deus todos eles são pequenos chifres. Não passam de pequenos chifres. Do nosso ponto de vista, o poder desse chifre é impressionante, que talvez nos leve a desmaiar quando olhamos para o futuro. Talvez nos leve a perder o fôlego, como aconteceu com Daniel. Mas aos olhos de Deus, eles são pequenos. A arrogância deles pode aparentar medo e pavor em nós. Podem ter aparência de que permanecerão como Antíoco Epifânio. Para Deus, isto nada significa. Deus despreza o poder da carne. Remove-o como deseja, sem uso de mãos, e removerá o último anticristo antes do seu ataque final. E isso Deus fará com facilidade, porque vemos a ascensão e queda dos poderes sob a direção de Deus. Como Deus zomba do poder humano. O grande império persa nada mais era do que um carneiro manco. O poder da Grécia era um bode lanudo ou com lã. Alexandre o Grande, um chifre insignificante na profecia, que poderia ser quebrado num estalar de dedos de Deus. E quanto a Antíoco Epifânio, esse último, o seu reino nunca foi realmente muito grande. No entanto, foi de grande significado para Deus, pois o seu governo afrontou os céus direto. Em outras palavras, o que aprendemos aqui é que Deus não avalia a grandeza pela nossa régua de medição. Ele era pequeno e frágil como poderio, muito menor do que Alexandre o Grande, mas ele tocou na menina dos olhos de Deus. Isso é grande. Por isso que o texto vai carregar toda a imagem, a base aí é este último homem. Em outras palavras,
Tocar na menina dos olhos de Deus é algo muito grave. Deus não deixará passar batido, ainda que pareça pequeno. Pouca coisa a história registra sobre este homem chamado Antíoco Epifânio. Não sei se vocês já repararam. Fala muito de Alexandre o Grande, mas de Antíoco Epifânio não. Porque são as lentes dos historiadores do mundo, mas a lente de Deus está voltada para a menina dos seus olhos, que somos nós. Tocar em nós é algo muito grave para Deus. E por isso que a profecia demanda mais tempo em Antíoco Epifânio, que os historiadores simplesmente desconsideraram. Mas para Deus, por quê? Não por causa de Antíoco, mas é aonde é que ele foi se meter. Ele foi se meter contra o Deus dos céus. Assim será o anticristo. E Deus cuidará dele. Deus não avalia a importância dos eventos mundiais com critérios iguais aos nossos. A importância de algo insignificante aos nossos olhos pode ser de maior importância para Deus. Mas por fim, irmãos, quão confortante é saber que nenhum poder do mal poderá levantar-se além daquilo que está expresso no decreto de Deus. Isso então nos conforta. Quão consolador é estarmos cientes de que Deus governa a história e de que Deus tem o fim dela garantido, que o seu Filho triunfará, que todo governo, toda autoridade humana haverá de quedar-se aos pés de Jesus Cristo, e que a soma de todos esses impérios nada mais passa do que uma tolice de tentar lutar contra Deus. Que sabedoria então é andarmos com Ele? Que poder convincente está naquilo que Paulo diz em Romanos 8,31: Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para concluir, nenhum bode, nenhum carneiro, mas um cordeiro é apresentado nas Escrituras. João Batista, no Evangelho de João, no capítulo 9, apontando para Jesus, ele diz lá: eis, ele não fala de um bode, ele não fala de um cordeiro, ou melhor, de um carneiro, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, nessa mesma linha de pensamento, na ilha de Patmos, no capítulo 5 da profecia, vê no governo dos céus. E o que ele vê lá no governo dos céus? Quando ele olha, ele vê ali o quê? Um carneiro? Ele vê um bode? Ele vê um monte de chifres? Não. No versículo 5 e 6 de Apocalipse 5, ele diz: e ele viu um leão. Um leão é descrito como um cordeiro, como que tinha sido morto. Que coisa gloriosa isso! É o cordeiro que agora é um leão. Leão de Judá. O nosso Senhor. Quando todos os outros chifres estiverem desaparecidos, Deus ainda terá um poderoso chifre, aquele poderoso. Quando os carneiros e bodes tiverem passado pelo cenário da história, Deus ainda terá um cordeiro, e todo o céu proclamará. O que eu quero que leiamos juntos para concluir. Abra suas Bíblias em Apocalipse 5, versos 12 a 13. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 12 a 13. Quando, no final da história, todos os bodes e carneiros, todos os chifres se quebrarem, as Escrituras nos afirmam o que nós devemos proclamar. Verso 12, leiam comigo, e o 13. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.